Esse cara não teria comprado se eu não tivesse pego a pergunta que gerava o maior desconforto, que levava ele a uma decisão. Eu costumo dizer que dentro de um processo de vendas ganha quem tem mais informação. A dor, ela é muito mais motivadora no ser humano do que a busca do prazer. Em vez de perguntar pro teu cliente, pô, isso custa caro pra sua operação, né? Eu prefiro perguntar o quanto que isso custa pra sua operação. É diferente. Elogio pra closer é Pix. É Pix. Vai receber um muito obrigado, foi incrível a sua call de vendas. Mas e aí, não paga conta porque não vendeu. Qual a tua pergunta preferida, aquela que tu fala assim, porra, essa aqui eu nunca deixo de fazer? Tem que estar, que é regra, é religião fazer essa pergunta. O que fez a Full Sales faturar 42 milhões em 2 anos? É sobre isso que nós iremos falar. Talvez não seja estratégia, não seja produto, não seja oferta, talvez seja uma coisa que está por trás que faz com que a gente venda mais e melhor, que faz com que a gente venda todos os dias. Se você quer entender mais o que vai ser esse podcast, fica comigo até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Comercial Faixa Preta. Esse podcast aqui, onde nós falamos de comercial para que a gente consiga aumentar e potencializar a sua faixa no comercial. Então, um podcast que já tem mais de 130 episódios aí para trás, onde a gente aborda assuntos mais diversos. Então, você que está aqui, muito obrigado. Já deixa o like, deixa o curtir, clica no joinha para que mais pessoas possam chegar até esse podcast e também se inscreva no canal e ative notificação para receber assim que a gente postar vídeo novo aqui. Toda semana nós temos podcast Comercial Faixa Preta e em breve a gente volta com um podcast que é o lançamento do podcast Jogo do Infinito, que é um podcast onde iremos trazer pessoas relevantes para que a gente possa compor a mesa com a gente e batermos um papo sobre assuntos diversos. E também, se você quiser maratonar, tem mais de 130 episódios aí para trás falando sobre comercial. Show? E ao meu lado, hoje, quem está aqui comigo é o meu head comercial, Bruno Ebert. E aí, irmão? Boa noite, irmão. Bom. Brunão, vamos bater um papo sobre uma coisa que a gente curte? Bora. Quer venda? Bater um papo de venda? Bora aí. O Bruno é bom de vendas, não mais do que eu, mas é bom. Há controvérsia. Bom, vamos lá, gente. O que nós iremos falar sobre hoje? Nós iremos falar sobre a base de qualquer processo de vendas, que são perguntas poderosas, que faz com que o seu cliente te dê informações para que vocês possam usar depois, né, Bruno? A metodologia que a gente usa aqui é SPIN, né? Sim. E é sobre o SPIN que a gente vai falar. Existem outras metodologias, né? Então, tem outras no mercado, particularmente a que eu mais curto é a SPIN. A G4, por exemplo, usa uma outra, esqueci o nome, NPQ? Eles falam? Não, NPQ não, mas tem uma outra. Eu particularmente uso SPIN porque para mim é mais simples, mais fácil, funciona muito bem, já é muito validada com pesquisas científicas e por aí vai, mas a gente usa aqui SPIN. Tá, Bruno, para você, qual a importância, cara, pra gente começar aqui a trocar essa ideia, qual é a importância de um bom SPIN dentro de um processo de vendas? Cara, eu costumo dizer que todos os passos do processo de venda são importantes. Porque se você deixa de fazer algum, você tem que recuperar ele depois, Uhum. né? Mas o SPIN, ele, na minha opinião, ele é o mais importante. Ele é o que vai ditar para onde que vai a tua apresentação. Boa. Eu gosto muito disso porque o SPIN realmente ele norteia, né? E no SPIN você consegue pegar pontos de insatisfação, né? Pontos de dor, pontos de desconforto, né? Pontos de informações importantes. Eu costumo dizer que dentro de um processo de vendas ganha quem tem mais informação. Sim. Informação é a maior arma que um closer pode ter. Então, quanto mais informação você tem, mais armado você tá e mais fácil é de você conduzir essa apresentação para o sucesso. Né, de acordo com o que a pessoa que está na tua frente fala para você o que ela quer. E não de acordo com o que você quer fazer, ou com o que você acha que é bom para você. Exato. Né? Vender é encontrar uma solução boa pro outro. E Pra quem tá na você. tua frente, não para ti. Cara, eu me lembro de uma venda, né, que eu tava dentro de um processo, um cara analítico que falava sim, não, sim, não, sim, não, maluco. Puta que pariu. É o pior call de vendas, é o do sim, não. É uma bosta. E eu tentando trazer o cara, sim, mais ou menos. Não sei. Não. E eu tentando, mas aí teve uma hora que eu fiz uma pergunta. Cara, não lembro qual foi a pergunta, mas quando eu fiz essa pergunta, Bruno, eu tava olhando a câmera na hora e falei, opa, Peguei. peguei. Aí, filho,
todo o meu spin, toda a minha apresentação, toda a minha pergunta foi nisso. E eu ia cutucando e cutucando e cutucando. E quanto mais eu cutuquei, mais foi gerando desconforto para ele, mais ele foi falando. No final, o cara comprou. Esse cara não teria comprado se eu não tivesse pego a pergunta que gerava o maior desconforto, que levava ele a uma decisão. Porque todos nós temos todos nós, quando vamos comprar algo, existe uma dor, mas existe uma dor urgente. O que é dor urgente para mim? É aquela dor que é urgente ser resolvida. Aquela que está gerando desconforto. Porque algumas coisas estão doendo, mas não tanto. E dentro de um processo vai existir uma que vai machucar. E é uma que vai machucar que vai fazer o cliente tomar a decisão ali com você. Sim. E, e eu costumo também trazer, tanto para os meus treinamentos quanto para os meus atendimentos, que nem sempre a dor que assim que você faz a primeira pergunta de situação, já vem vários problemas, mas nem sempre o problema que ele te traz é essa dor. Não é o que ele está enxergando que é sempre a dor que ele vai fazer ele comprar. Às Exato. vezes é uma dor que ele ainda não estava enxergando e você, com as perguntas certas, você consegue mostrar para ele essa dor e a partir daí sim você consegue direcionar para uma dor real e não para uma coisa que naquele momento poderia ser mais supérfluo, né? Exato. E aí, para você que tá, o que que é o spin, né? Para você que tá assistindo a gente, cara, o spin é basicamente é uma nomenclatura em inglês, mas S de situação, qual é a situação que a pessoa tá? P de problema, qual é o problema que ela tá enfrentando? I de implicação, qual é a implicação daquele problema, daquela situação? E N de necessidade de solução. Qual é a necessidade que a pessoa tem de resolver aquele problema? Então, todas as perguntas elas vão girar em torno de situation, problem, implication e necessity. Todas giram em torno disso, tá? Então, eu gosto de pensar, Bruno, numa estrutura de spin onde, primeiro, eu vou entender a situação e implicando junto com a situação, eu vou entender o problema e implicando junto com o problema, e eu vou entender também a necessidade de solução, que particularmente a necessidade de solução é perto da transição, né? É o momento que você vai transicionar para aprender ali a entender a necessidade que a pessoa tem de resolver aquele problema, né? Mas quando você está fazendo call, como que você gosta de pensar numa estrutura de spin, né? Da sequência das perguntas ali? Cara, primeiro que quando você faz pergunta de situação, sempre começa com situação. Situação, problema, implicação e necessidade, não pulo etapas. Aham. Quando você começa com perguntas de situação, são perguntas mais abertas para saber onde ele está e onde ele quer chegar. Boa. Que é quando você cria, reconhece, você não cria ainda. Onde ele está, onde ele quer chegar, você só consegue visualizar o gap. E com as outras perguntas de problema e implicação é quando você aumenta esse gap, aí você cria um gap maior. Então eu sempre vou fazer situação, descubro o problema, continuo fazendo ainda algumas perguntas de problema e situação, fico transicionando entre situação e problema. Para quê? Para que eu consiga encontrar o verdadeiro problema. Os primeiros são sempre os mais rasos, e se a gente faz implicação em cima de problema raso, não cria necessidade. Boa. Então, eu continuo fazendo pergunta. Quando eu descubro um problema que realmente vai fazer diferença, eu começo a fazer pergunta de implicação do quanto que isso está doendo, quanto isso pode doer mais, e eu vou aumentando cada vez mais essa dor. Para aí sim vir para a pergunta de necessidade. Quando você faz isso bem feito, e o mais difícil é você conseguir conciliar essa pergunta de spin com o que você descobriu lá no Armap, que vira emocional, quando você consegue fazer esses dois, a pergunta de necessidade ele sempre vai ser 100%, resolver para quando? Para ontem, preciso fazer agora, e é aí que você entendeu que a implicação não foi bem feita. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta, eu vou pedir tua opinião e talvez a gente discorde. Problema, situação, implicação e necessidade de solução. Para você, qual é a mais importante vai mais gerar valor para a venda depois? Implicação. Por quê? Porque é onde você consegue aumentar o gap, é onde você consegue fazer doer mais, é onde você consegue fazer com que ele tenha a necessidade da solução. Porque quanto mais está doendo, mais você quer aquela solução.
A gente não vai discordar, não. Tenho a mesma opinião que você. Para mim, a implicação também é o ponto mais importante, porque entenda uma coisa, aí eu vou falar um pouco de psicologia humana, e venda psicologia, tá? O ser humano, ele se move por dois motivos: ou pela busca do prazer, ou pela fuga da dor. Ou ele se move porque ele quer algo, ou ele se move porque ele não quer, ele quer deixar, quer perder, não quer perder algo, ou ele quer sair de algum lugar que está doendo. As pessoas, elas não trabalham 24 horas por dia para comprar uma casa, Bruno. Mas elas trabalham 24 horas por dia para não perder a casa que elas têm. A dor, ela é muito mais motivadora no ser humano do que a busca do prazer. A maior prova disso é igreja. A galera vai para a igreja, vai para a igreja ver Jesus quando tá tudo dando certo? Não. Não, quando deu merda, ou quando tá tudo dando errado, a pessoa, cara, eu preciso ir na igreja. A pessoa fala, eu preciso ir na igreja. Fazer o quê? Não, preciso ir na igreja, tô precisando, porque tá dando errado. Então o ser humano, ele busca a igreja, busca Jesus quando tudo tá dando errado. Assim é o ser humano quando ele vai tomar uma decisão. As pessoas, elas tomam decisão por medo de perder algo. Ou por vontade de sair de algum lugar. E não por prazer de ter algo. É claro que sim, o prazer é necessário, tu fazer a pessoa visualizar o prazer, mas a dor é muito mais motivadora. Por isso que a implicação, ela é tão poderosa. Porque a implicação, ela mexe na dor do ser humano. É como se você enfiasse... A implicação, a analogia que eu uso é, enfio uma chave na... Eu enfio um prego na ferida e fico girando. Vai doer, vai doer. Ou seja, então a implicação de fato. A implicação é muito mais poderoso do que do que qualquer outra, do que o problema, do que a situação. E tu falou uma parte bem interessante e que eu concordo 100%. Quanto mais você... A situação, o problema é apenas a levantada de bola para a implicação. É o caminho. Pro chute pro gol. É o caminho, é onde você entendeu? consegue Então, encontrar o quando caminho. você consegue pegar qual é a real dor da pessoa, e que eu digo aí, eu vou para o nível mais profundo, porque existe uma coisa que motiva, que mexe mais do que a dor, é a necessidade. Porque a dor, eu costumo dizer, Bruno, que às vezes está doendo, mas não tanto quanto poderia, não tanto para fazer eu me mover. É tipo a metáfora, no meu livro tem essa metáfora, a metáfora do cachorro deitado no prego, já ouviu essa? Não. Não? Tinha uma padaria que todos os dias o João ia comprar pão. E o João sempre passava na porta dessa padaria e tinha um cachorro em cima de um prego. E esse cachorro ficava... João, no outro dia, voltava e estava lá o cachorro em cima do prego, chorando, mas deitado em cima do prego. E um belo dia, o João perguntou pro dono da padaria, falou, senhor, não entendo. Todos os dias que eu venho aqui, esse cachorro tá deitado aí em cima do prego chorando. Por que ele não sai daí? E aí a pessoa falou, ele tá deitado em cima do prego. Mas sair do prego dói mais do que continuar no prego, em cima do prego. Então ele prefere ficar deitado em cima do prego. Então, às vezes, a dor, ela tá transparente, ela é existente, mas não tá doendo tanto. Mas quando você pega a real necessidade da pessoa, por que ela precisa resolver para ontem aquele problema, é quando a implicação ela fica forte. Então, sempre quando eu estou numa call, eu falo, cara, qual é a real necessidade dessa pessoa? O que faria ela tomar decisão agora? O que faria um analítico tomar decisão? O que faria um estável tomar decisão comigo ali? Qual é a real necessidade dele? O que está doendo? Daquilo que ele não vai aguentar esperar. Sim. Entendeu? E aí, quando você descobre a real necessidade, é quando fala, porra, peguei. Aí tu pega, filho, aí tu brinca. E é isso que o spin dá a oportunidade de a gente fazer, né? De você conseguir, vagamente no início ali, descobrir tudo que está acontecendo na operação da pessoa, na vida da pessoa, vai depender de cada produto, logicamente, e fazer com que fique claro, tanto para você quanto para a pessoa, qual que é a real necessidade. Então, o spin ele foi feito para isso, né? Para a gente conseguir descobrir o real problema, que é o mais forte. São vários problemas, eu sempre costumo focar no mais forte, ou juntar eles para se tornar eles mais fortes, fazendo a implicação. Então, o spin ela é a nossa arma de conseguir descobrir isso em cada apresentação, às vezes sem você conhecer o perfil.
Muitas vezes, você eu sem saber quem é a pessoa que está na minha frente, sem nenhum tipo de qualificação, ninguém me mandou nada. O Spin, ele dá essa oportunidade de, sem conhecer a pessoa antes, você descobrir qual que é a maior dor dela e o que faz ela se mover. E isso é legal, porque o Spin é uma pergunta que revela uma dor. E não só revela uma dor, mas faz a pessoa verbalizar a dor. Importante. E quando ela verbaliza a dor, sabe por que é poderoso? Sabe? Porque é ela falando e não a gente falando. Ela entra no gatilho mental da coerência. Uhum. Quando você faz uma pergunta e faz a pessoa responder para você uma coisa que saiu da boca dela, ela entra no gatilho da coerência. Porque se ela falar que não é uma urgência resolver aquilo, ela está sendo incoerente com ela mesma, porque ela falou que é uma urgência resolver aquilo. Sim. Então, por isso que o Spin tem esse poder, que faz a pessoa revelar algo da boca dela. No processo de coaching, né? Na época que eu atendia, a gente tem o perguntas e respostas que a gente chama de perguntas poderosas de sabedoria. As perguntas poderosas de sabedoria, o coach ele tem tanta eficácia porque o coach ele não vai falar o que você tem que fazer. É você quem vai falar o que você vai fazer. E eu tiro isso dentro de você perguntando. Então não é que eu vou falar, faça isso. É que eu vou falar como você pode fazer isso. E uma vez que você falou como você vai fazer, você entrou no gatilho da coerência e do compromisso. Compromisso e coerência. Aí não sou mais eu. Então, por isso que o Spin ele tem tanto poder e ele é tão necessário e importante dentro de uma call de vendas. Qual é o tempo que você acha que é necessário? Porque eu já vi gente fazendo Spin de 1 hora. Eu já vi gente fazendo Spin de 40. Já vi gente fazendo Spin de 5 minutos. Já vi gente fazendo Spin de 10, de 15, de 20, de 30. O que você acredita que é um bom tempo no Spin para você pegar o máximo de informação possível? Cara, tempo médio de um bom Spin é 25 minutos. Uhum. É um tempo médio. Sim. Você pode fazer um pouco menos, um pouco mais, desde que você tenha conquistado o teu objetivo. Agora, quando você está fazendo o Spin de 1 hora, um Spin de 40 minutos, eu tenho certeza que o objetivo ele não foi conquistado. Porque você não consegue fazer uma implicação tão forte em tanto tempo. Por quê? A analogia que tu usou é um prego que você coloca na ferida. Uhum. Ele é pontual. Ele é num ponto único. Ele é assertivo. Quando você está fazendo vários pontinhos em vários lugares, ele não causa essa mesma dor, ele não causa esse mesmo sentimento. Então, um spin muito longo, você não vai conseguir ser assertivo. Um spin muito curto, não dá tempo de você descobrir a verdadeira dor. Não dá tempo de você implicar na verdadeira dor. Por isso que sim, a gente utiliza aqui dentro do nosso processo, em torno de 25 minutos ali, para fazer o spin. Pô, tu é daquele que gosta de fazer spin fazendo téplica ou você só fica perguntando? Eu sempre faço tréplica. Eu gosto também. Eu sempre faço tréplica, porque senão fica parecendo uma entrevista de emprego, pô. Mas a téplica é importante, não é discurso, não. Não. Porque isso é importante. Por quê? Há momentos para tudo dentro de uma call de vendas. Então aqui a gente tem um segundo, e aí tu me corrija se eu estiver errado, porque eu sempre perco o horário. Mas a gente tem 5 minutos ali de rapport, de média de 20 minutos spin. Sim. Média de 20 minutos de apresentação, Também, ou 30? 20 a 25. 20 a 25 e média de 15 minutos de fechamento, é isso? Isso, chega na ancoragem ali pro fechamento. Isso. Então, a gente tem essa média aqui. Cara, eu já vi... E aí, a hora de você dar palestra é na apresentação. Sim. Que é quando você abre a apresentação e você faz todas as conexões com a dor, com as informações que a pessoa te deu dentro da apresentação. Então, ali é a hora da palestra. Mas eu já vi muita gente, Bruno, dando palestra na hora do spin. E aí eu vou falar o que essas pessoas escutam no final da call. Quer vir trabalhar comigo? Vou explicar o porquê. O closer não consegue vender o produto, ele não consegue vender a empresa. E mesmo falando sobre o método no momento do spin, que é o momento para dar dor e você só está dando alívio ali, está dando palestra, mentoria no momento do spin, a pessoa ela começa a querer comprar o closer, vamos dizer assim. Uhum. Mas elogio para closer é Pix. É Pix. Elogio para closer é Pix. E aí, na hora que você chega na apresentação, você tem que repetir tudo de novo que você falou lá atrás. A apresentação ela fica sem sentido, a pessoa não compra o produto. Uhum. Mas ela comprou o closer. Mas é um closer que não é eficiente. Ela só gostou.
Não doeu, né? Não doeu. E aí, cara, o closer que fica dando palestra acontece isso, né? E aí a pessoa quer ensinar. Mas isso nem é tanto o closer que faz, sabia? Geralmente é o closer. Não é o closer vendedor, geralmente não é o time, geralmente é o dono do negócio. O Também. dono do negócio que tem esse vício. Sabe? A pessoa, tipo assim, eu sou o dono, e aí eu vou fazer o processo de vendas e eu vou ficar palestrando. Então a tendência deles são essa, porque eles se entendem tanto do negócio que ele quer ficar ensinando a pessoa. Só que entenda uma coisa, a call de vendas não foi feita para ensinar. Se você quer ensinar, vai dar aula. Call de vendas foi feito para vender. Você entra numa call de vendas para vender e não para dar aula. E aí eu vejo muita gente querendo palestrar na call de vendas. Geralmente tomam na rabiola, porque não fez o processo, não levantou dor, só gerou consciência para o cliente, mas não mexeu na ferida do cara. Aí o cara sai de lá que tu falou, pô, cara, foi muito bom, me deu muitos insights. Vou fazer. Mas vou pensar. Vou fazer, vou colocar em prática Vou primeiro, colocar em se der prática, ver certo. se der certo, ou então vou pensar e te retorno. Nunca mais retorna. A pessoa nunca mais dá retorno. Então, é muito importante você entender que, cara, o momento de você dar uma palestra, de você ensinar algo dentro do método da Full Sales, é na hora da apresentação. Do Aí tu método, vai né? dar aula. O método No é o... método, vai explicar como funciona o nosso caso, né? Como funciona o pré-venda, quais são os pontos importantes do pré-venda, quais são os pontos importantes para você olhar um time de vendas, como você consegue contratar de forma eficaz. Aí você dá aula, aí você domina. Mas, pô, tu vai ficar falando, no final é o que o Bruno falou, cara. Vai receber um muito obrigado, foi incrível a sua call de vendas, mas e aí? Não paga conta, porque não vendeu. Tu perdeu lá 1 hora e meia palestrando lá. Então é muito importante você ter discernimento de, cara, eu tô aqui para perguntar. E quando o Bruno fala téplica e quando eu falo téplica também, né? Por exemplo, eu fiz uma pergunta pro Bruno, putz, eu tô com essa dificuldade. Pô, legal, fulano. Você não é o único. Tem outros clientes aqui também que chegaram com a mesma dificuldade. E segue. suporte, né? Vem com Suporte. suporte, a pessoa ela se sentir ouvida, É. escutada, né? Não é tipo, eu tô com um problema aqui, legal, e vai para outra pergunta. A Eu já vi pessoa, nego fazer isso já. a pessoa sente, não falei nada? É muito ruim, é Tipo muito ruim. assim, a pessoa realmente fica muito chato quando você só pergunta, né? Então tem que ter. Geralmente quem comete muito esse erro é a galera que fica muito presa ali, com medo, qual pergunta que eu faço, o que é que eu faço. Né? Eu costumo dizer que o spin ele tem que ser uma pergunta fluida. Então, por exemplo, aqui na Full Sales, a galera tem as perguntas que eles precisam perguntar, que a gente já sabe que as perguntas conectam com a apresentação, mas tem muita pergunta que eles tiram da cartola, que sai no flow. Pô, acho que isso aqui, senti que é isso, senti que é isso. E aí, geralmente, um closer novo, ele acaba ficando muito preso, né, Bruno? Ao script, né? No sentido de, vou fazer essa pergunta, depois essa, depois essa. Teve uma call de vendas, uma vez, eu tava vendo um closer meu, eu passei para ele um caderno de pergunta, né? Cara, ele ia perguntando. Oi, tudo bem? Não. Aí o cara respondia, ele fazia outra pergunta caderno. Ele foi na sequência. E eu olhando assim, eu falei, caralho, que merda, hein? Aí eu, cara, por que tu fez? Não, porque tá aqui. Eu falei, não, cara, tu não vai perguntar todas essas perguntas. Tu vai sentir. Isso aqui é só uma base para você ter algumas perguntas para você não estar no escuro. Mas, cara, ele totalmente robotizado. E aí a call, que era para ser uma call leve, ficou uma call robô. Ficou uma entrevista de emprego, ficou morna, porque não. Aí foi o que a gente falou, é um ponto único que é o que vai fazer a diferença na vida daquele cliente. Então, se você der várias pontadas, não vai dar certo. Você tem que encontrar, de fato, o que move ele, né? E fazendo várias perguntas fica um negócio chato, mas isso infelizmente ou felizmente é normal para quem está começando. Para quem está começando, ele tem uma cartilha ali até ele começar a conhecer um pouco mais sobre o próprio produto e um pouco mais do seu ICP. E aí ele tem que ter, porque a gente pega muito novato para treinar, né? E aí aos poucos ele vai aprendendo. Lógico que ele faz isso mais nas aulas do que pegar lead mesmo bom nosso. Mas no começo isso é normal. Inclusive, tu falou pô, vou fazer essa pergunta que eu fiz fez diferença. O que eu recomendo nas minhas aulas? Quando você fez uma pergunta que não está na tua cartilha que fez diferença, escreva lá. Aumente o seu arsenal de Boa. pergunta.
né? Só explique para a pessoa que não é para fazer todas, mas anota, não esquece. Por quê? Porque às vezes vai ser uma pergunta mais utilizada naquele momento que vai fazer mais diferença. E que você descobriu ali, né, na hora. Aproveitando, pegando gancho, cara, qual a tua pergunta preferida? As perguntas ou a pergunta, talvez umas 3 ou 4, que tu fala assim, porra, essa aqui eu nunca deixo de fazer. Porque essa aqui, pra mim, tem que estar aqui, é regra, é religião fazer essa pergunta. Qual que seria? Você vai encontrar em várias reuniões minhas que eu vou dando volta até conseguir formar essa pergunta. Mas eu costumo perguntar, não importa qual seja o problema, eu conecto ele à vida da pessoa. Eu tento conectar de qualquer jeito a vida da pessoa. Então, uma coisa que eu sempre vou buscar perguntar é: o que que isso vai causar na tua família? Ou na tua filha, e fala o nome, caso eu já tenha conseguido lá atrás. O que que isso vai causar? O que que essa falta de dinheiro vai causar? O que que essa falta de tempo vai causar? Como que tua família, teus filhos dentro de casa vão se sentir se isso permanecer dessa forma? Então eu sempre vou para esse lado, não pode faltar esse tipo de conexão para mim. Cara, pergunta pra mim que nunca falta cara, de 0 a 10, quanto você quer resolver isso agora? Né, que é a clássica antes de entrar na apresentação, né? Sim. Para levantar ali a necessidade de solução da pessoa. Outra clássica também é a do gap. Né? Gap é tipo, hoje tu tá faturando 100, tu quer faturar com 500. Então a gente tem uma diferença de 400 mil de faturamento. O que você acredita que precisa acontecer para você faturar 400 mil a mais? Né? Então essa pergunta aqui é a gap, né? Geralmente vem melhorar minhas vendas, processo comercial. Então essa é uma pergunta que eu sempre faço. Pergunta também cara, o que eu sempre faço Fulano, você me disse que o teu negócio está assim, assado, ensopado. O que que isso aqui está gerando de resultado hoje na tua vida? Essa também eu sempre faço. Então é uma das clássicas também. E eu gosto muito também de puxar ali a família. Né? Se é um cara mais fechado, eu vou devagar. Se é um cara mais aberto ou uma mulher mais aberta, eu vou de forma mais intensa, né? É claro que ali vai depender o nível de rapport e conexão que você tá, né? Sim. Chega no nível de rapport e conexão, muitas vezes tu manda até o cara é a merda, ele ficar rindo, porra, é nóis, caralho. O cara tá tão conectado com você que gerou uma conexão. Mas essas daí são perguntas que, tipo, que eu sempre faço em calls de vendas, porque elas me trazem ali o norte de como eu posso ir, por onde eu posso ir, qual caminho eu posso andar. Então, para mim, são essas aí. Maravilha. E uma das coisas que acontece muito também, Yuri, que em vez de perguntar, pode acontecer o closer de afirmar, né? De isso daí custa caro na tua operação, né? Ele primeiro afirmou e depois veio com uma pergunta de sim ou não. Né? Isso é um erro que acontece muito no spin. É o tom de voz. É o tom de voz e a forma como tu pergunta. Também. Mas o que você pergunta? Porque se você faz uma pergunta dessa, é uma pergunta fechada. É mais difícil abrir aquele cara do sim ou não. E outra coisa, saiu da tua boca. Não saiu da boca do cliente. E a gente acabou de falar que é mais forte que sair da boca dele. Por quê? Ele tem um compromisso com coerência mais forte. Falando exatamente o que você quer do que falar um sim ou um não. Então, em vez de perguntar para o teu cliente, pô, isso custa caro para sua operação, né? Eu prefiro perguntar o quanto que isso custa para sua operação. É diferente. E aí ele vai fazer ele pensar como que você vai responder uma pergunta aberta dessa com sim ou não. E aí, isso é importante. E aí eu lembrei de outra coisa aqui também, né? Que aí casa com o spin, né? O tom de voz. Ele também é muito importante, porque existem perguntas que você tem que fazer mais devagar, lento. E existem perguntas que são mais incisivas, né? Então o tom de voz muda muito a forma como a pergunta é feita. A forma da pergunta muda de acordo com o tom. Vou dar um exemplo. Fulano, cara, como que você se sente por estar com as vendas desse jeito? Essa é uma forma. Fulano, como que você se sente por estar das vendas desse jeito? Essa é outra forma. Então, quando você faz a pergunta, o tom de voz também é bom, é importante. Tanto é que na formação de closer, né, eu tenho lá uma aula sobre entonação. Então eu falo, pergunta e implicação, geralmente o tom de voz é mais sereno e devagar e calmo. Necessidade de solução já é um tom de voz mais incisivo. Porque aí, fulano, de 0 a 10, quanto que você quer resolver isso? É uma voz mais de comando.
né? Então, na hora do spin, você também tem que ter... Você tem que fazer esse jogo de, cara, deixa eu subir, deixa eu descer, deixa eu entonar mais, deixa eu entonar menos, deixa eu mudar o tom da minha voz na pergunta, né? Que a gente chama isso de entonação. Então, a entonação muda muito a forma como a pergunta é feita. E muita gente não presta atenção nisso. Tem algumas calls que tu vê que a pessoa é literalmente monótona. Ela faz as calls do mesmo volume, velocidade. Linear. E isso atrapalha muito, né? O que tu acha? Eu acho que dá sono, né? Ninguém não dá emoção. Se não tem emoção, não tem venda. Então, se você vai fazer algo monótono, não tem emoção. Né? Então, uma coisa que eu faço muito também, até porque a gente fala da entonação de, pô, vou contar mais como um segredo pra pessoa não se sentir ofendida. Né? Tá falando, tá explanando pro mundo. É só isso. E eu faço muito o tom de preocupação também. Quando a gente pega um rapport muito grande, Boa. e aí a gente fala de, pô, filho, esposa. Cara, se você só fizer a pergunta, mesmo que seja mais baixo, é incisivo. A pessoa ela pode se sentir ofendida. Mas e se eu chego pra você e falo, caraca, Yuri, você é um empresário, hoje você tá faturando bem, mas eu vejo que você tá aqui todos os dias, das 8h30 da manhã às 9 horas da noite. Cara, de verdade, eu também sou comprometido. E como é que você faz pra conseguir conciliar isso, velho? Tipo, me ajuda. Ou, cara, pra mim tava muito difícil isso. Como é que tá preocupação? Como é que você consegue fazer isso sem a sua esposa, tipo, reclamar ou coisa do tipo, sem seus filhos reclamarem? Eu vou com um tom de preocupação e como se eu também estivesse pedindo uma ajuda, porque eu já queria esse rapport. Aí a pessoa ela não fica ofendida. Ela fala, pô, eu consigo assim ou eu não tô conseguindo, me ajuda também? E aí a gente conseguiu alcançar ali uma implicação bem forte, né? Eu gosto dessa ideia também. E de fato é, cara. Às vezes a pessoa fala, mas isso é falsidade? Não, cara. De fato. O nosso objetivo é ajudar, é transformar pessoas. A gente sabe que venda é um ato de amor. Então, se eu não mostrar para ela o quanto de verdade ela tá perdendo e o que de verdade ela tá perdendo, ela não vai se mover. Se ela não se mover, eu não consigo ajudá-la. Então, de fato, é uma preocupação genuína. Porque se eu não conseguir ajudá-la, ela vai exatamente para aquele lugar onde a gente tá apontando. Que é o ruim. Pesado, né? E eu já sei que aquele lugar não é interessante, por vários motivos. Primeiro, que é um lugar que eu já fui e não quero ir. Segundo, que eu já sei o que vai acontecer no final. Então, o nível de. E o nível de profundidade do teu spin, né, é o que vai ditar tudo, cara. É o que vai ditar Não tudo. existe pra mim venda sem aprofundamento de spin. Acho que a base de tudo é um bom spin. Sim. É por isso que a gente decidiu falar sobre sobre spin aqui nesse podcast. Porque se você não faz um bom spin, você perde a venda. E eu já vi muita gente perdendo a venda por não ter informação na hora do fechamento, que vem do spin. Sim. Ou seja, tu não fez o bom feijão com arroz, e aí o fato de você não ter feito o bom feijão com arroz fez você agora tá literalmente Vendido. de calça arriada, sem saber o que fazer, porque tu não tem informação. Sim, sim. E eu digo mais, até para complementar, a nossa apresentação, a venda de um produto, ela só vai acontecer se ela se encaixar como uma luva para o teu lead. Então, com o que você pegou de vários produtos, você vai implicar em um ou outro que é forte, implicação. Agora, todos os problemas que você pegou é o que vai te dar o norte de como fazer a apresentação do teu produto. Por quê? Porque você vai exaltar a solução que encaixa com aquele problema que você descobriu no spin e você vai não falar tanto do que não encaixa para ele naquele momento. E isso faz com que você consiga adaptar o produto pro teu cliente. E aí, na hora que ele vê exatamente o que ele precisa, ele fala, é isso que eu quero. Encaixou como uma luva. É o que eu preciso. Agora, quando você faz uma apresentação que ela é igual para todo mundo, você vai vender sempre para o mesmo cliente. Por quê? Porque você não conseguiu tanto identificar o que realmente é necessário no spin, como você também não conseguiu adaptar o teu produto ao problema do seu cliente. Perfeito, cara. Tô satisfeito. Acho que a gente já deu uma clareza gigante pra galera que tá em casa. Você que chegou até aqui, eu quero te dar um presente,
que é um diagnóstico 360 gratuito. Como é que funciona e o que é? O meu time de executivo comercial vai realizar uma call com você e a gente vai avaliar quais são os gargalos, quais são as possíveis melhorias que você pode fazer no seu funil comercial, no seu processo de vendas, para que você consiga pegar, muitas vezes, 100, 200, 300 mil reais que está deixando na mesa por gargalos, por problemas comerciais. Então a gente vai olhar de ponta a ponta, vai te sugerir melhoria, te trazer um nível de caminho, de aceleração, para que você consiga melhorar os processos, botar mais dinheiro no seu bolso e por aí vai. QR Code vai aparecer aí na tela, aqui embaixo na descrição também vai ter um link, onde você pode se inscrever para poder receber a call de vendas. E a segunda coisa também é que você que chegou até aqui, eu quero te dar algumas aulas sobre processo comercial, vendas de forma gratuita, tá? Que é o Full Sales Flix. Então aqui na descrição, o QR Code na tela vai estar aí. Aponta o QR Code, clica no link, preenche o formulário também para você assistir. Então é um conteúdo muito profundo, relevante para agregar na sua vida, no seu negócio. 100% gratuito, não paga nada. E te garanto que é muito melhor do que muito curso, treinamento pago por aí. Beleza? Então você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Deixa o like, curte, comenta, compartilha esse podcast com algum amigo que você conhece que precisa escutar o que foi passado aqui e se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificação assim que a gente postar vídeo novo. Lembrando que toda terça-feira a gente tem esse podcast aqui às 20h30 e em breve a gente vai voltar, vai estrear na real o podcast Jogo do Infinito também, então fica ligado para agregar aí. E você que está no Spotify nos ouvindo, dá 5 estrelas aí para que o Spotify entenda que esse áudio, que esse podcast é relevante e poder mandar cada vez mais para as outras pessoas. Então um beijo para você, um abraço, se cuida e até o próximo podcast comercial Faixa Preta. Tchau, tchau. Valeu! Você sente que a sua operação comercial ainda não está no ponto que você deseja? Você tem dinheiro na mesa para colher? Durante mais de 2 anos, a Full Sales System já ajudou mais de 350 empresas a faturar em 60% mais, com mais lucro, com processos simplificados. Para de tentar fazer as coisas na tentativa e erro e vai no caminho validado. Por isso, estou te convidando agora a você apertar no primeiro link da descrição e agendar uma consultoria estratégica com um gestor comercial qualificado. Nesse diagnóstico, ele vai te ajudar a entender gargalos da sua operação e dimensionar junto com você estratégias para você faturar mais com menos investimento. Para isso, aperta no primeiro link da descrição e se cadastre agora.